E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E hoje para falar sobre a saída do Diego Pituca. Pituca que hoje se despediu oficialmente, né, do Santos, falando que tem novos caminhos a seguir, né? Não falou necessariamente o destino, aparentemente é o Vivaren Nagasaki, né? Nada confirmado ainda por ele, mas o que é confirmado sim é a saída do volante. Ontem à noite, né, inclusive, o Noronha postou essa informação lá no Twitter dele, né, @FGNoronha, acho que é isso o Twitter dele, acho que é esse mesmo, mas eu vou até olhar aqui. E, então a gente já ficou meio que sabendo, mas foi confirmado oficialmente hoje, né, por algumas fontes de vários, né, setoristas aqui que cobrem o clube, e o próprio Pituca hoje à tarde fez esse anúncio, né? É verdade, FG Noronha, o Twitter do Noronha. Ele, para falar rapidamente, né, da passagem dele e tal, e acho que obviamente a gente esperava mais coisas, né, todo mundo no geral, mas também acho que tiveram alguns bons momentos e eu vou tentar falar sobre eles, porque falando sobre além do atleta, né, a pessoa, Diego Pituca, o pessoal que trabalha, que eu já conversei pelo menos no Santos, sempre todo mundo tem muitas coisas boas a falar dele, no sentido de um cara muito trabalhador, muito dedicado mesmo, por mais que não tenha rendido dentro de campo o que se esperava, né? Acho que todo mundo que torce ou que acompanha o Santos, quando esperar, quando ele volta, né, aliás, esperava um desempenho melhor mesmo dele, né? Enfim, mas beleza, vamos falar sobre isso. Eu estava até olhando aqui, só para confirmar uma coisa, né? Questão de desempenho, né? A gente acerta o pré-contrato, né, com ele lá em junho, agosto, não? Foi no meio ali de 2023, né? O Santos até anuncia e fala inicialmente para ele chegar em 2024, mas tipo, todo mundo ficou com aquela expectativa, né? Porque o time estava muito mal na última janela antes do feliz rebaixamento. Todo mundo estava com aquela esperança de trazer ele antes, né? Só que o Kashima não queria liberar sem multa, né? Porque ele tinha contrato, obviamente. E então o Santos meio que usou isso, né? Para talvez no desespero fosse contratar, né? Antes, fosse trazer antes. Acabou que não pagou e muita gente ficou com aquela esperança, né? Tipo, pô, será que o Pituca, se tivesse vindo, teria salvado o Santos? Eu acho que olhando para trás não salvaria, né? Mas, sei lá, de repente um acréscimo de qualidade, aquele time que era bem mais limitado, vai saber. Então, quando ele volta em 24, né, ele assina esse pré-contrato em 23, 24, quando ele chega, era toda aquela outra situação, né, de um orçamento muito menor, um campeonato diferente. O Santos tinha acertado um contrato X com ele, ele aceitou diminuir para receber bem menos e jogar na Série B, né? Claro que ele vai receber esse valor, e a gente até fala sobre isso daqui a pouco, dívidas, né, que o Santos tem com ele. Mas aceitou diminuir e tudo mais, e jogou a Série B. Claro que antes disso ele joga aquele campeonato paulista do ano passado, em que a gente acho que surpreende, podemos dizer isso, né? Chegando até a final, infelizmente perde para o Palmeiras. E assim, ele foi um cara que, pra mim, muita gente fala que ele não foi bem desde que voltou. Pra mim, ele faz um paulista decente. Eu acho que ele faz um campeonato paulista interessante no ano passado. Tanto que o que eu fui olhar antes para confirmar foi isso. Eu lembro que ele tinha sido eleito para a seleção do campeonato, né, e tal. E até foi eleito o craque da galera também, né? O craque da galera, obviamente, todas as torcidas votam e votaram no Pituca para ser esse cara. Acho que ele faz um paulista decente. E depois na Série B começa realmente a ter uma queda, né, técnica. O Santos inteiro teve, né, para falar bem da verdade. Vocês lembram como é que foi a Série B, aquela coisa modorrenda, a gente sobe, mas né, não apresentando o que poderia para o elenco, que por mais que fosse um orçamento mais limitado, era muito mais caro em relação aos adversários, então a gente precisava entregar mais, né? E o próprio Carille em si, o Carille era um técnico muito superior aos da Série B, né, no sentido de carreira, de conquistas e tudo mais, e essa diferença não se traduziu em campo. A gente subiu, líder, campeão e tal, mas assim, vocês lembram, foi bem pro final, né? Enfim, aí já não faz tanto uma Série B tão boa. E esse ano realmente, acho que o nível caiu ainda mais, né? Esse ano são poucos os bons momentos do Pituca e acho que é importante pontuar isso também, né? Não é à toa que ele estava no fim da linha da rotação ali dos volantes, né? E não que os outros estejam tão bem, tipo Schmidt, Rincon, Zé, né?
o Arão que nem estreou. Então, realmente acho que foi uma leitura ali interessante de encerrar o ciclo para as duas partes. E aí, até digo, né, a questão da dívida que eu tinha citado antes, segundo o Musetti, né, postou até no Twitter dele e tudo mais, deu essa informação no Instagram também, no canal dele do Instagram, o Pituca tinha valores a receber em relação a isso, né, de salários que ele diminuiu e luvas também por assinar um contrato e tal. Ele abriu mão de uma boa parte do que ele tinha a receber e aceitou receber o resto parcelado. É óbvio que lá no Vevaren provavelmente ele vai ganhar um grande salário e tudo mais, mas assim, não é todo jogador que faz isso, né? Muito jogador faz questão de ficar treinando separado, e eu nem estou julgando, né, se tem o contrato tá lá. E o Pituca não, o Pituca realmente abriu mão dessa parte, negociou os melhores termos e vai sair para ir lá voltar para o futebol japonês, onde ele aparentemente tem um carinho muito grande. E eu acho que isso é uma coisa de se admirar, né? Eu até falei isso na live do Trio hoje, quando a gente debateu bastante sobre o Pituca. Eu acho que realmente ele está muito mal, mas acho que até ele acabou a relação com o torcedor desgastando tanto que, por exemplo, teve jogo na Vila do nome dele ser vaiado no telão na hora da escalação. E, pô, eu acho que ele não era um cara para isso, né? Tipo, ele sempre foi um cara muito querido e tal, mas a relação realmente desgastou muito por conta das atuações. Tem também, claro, aquela situação dele ter falado, né, na entrevista que o time do ano passado brigaria por Libertadores, né? O time que estava na Série B, óbvio que não brigaria. Isso irritou um pouquinho o torcedor, né? Mas é um cara que realmente sempre pareceu gostar muito do Santos. É um cara que eu tenho certeza que nunca jogou de sacanagem, nunca fez corpo mole nem nada. E como eu falei, muita gente que trabalha com ele já falou que é um cara super dedicado, que é um cara que realmente gosta muito do Santos e que trata todo mundo ali no Santos muito bem, enfim. Então eu acho que essa saída é boa para todo mundo. Eu só não entendo por que ela não aconteceu antes, né? Porque o Santos tinha sondagens do São Paulo e do Atlético Mineiro em relação ao Pituca, né? E aí quando o Matos chega, ele pede para segurar, para dar uma olhada no elenco e tal. E jogadores que já eram, claro, que não estavam bem, que poderiam sair, como o Pituca, o Gabriel Veron, ficam no primeiro momento e saem depois. Então, sei lá, o Santos não vai ganhar nada agora, vai evitar de pagar alguma dívida e tal, mas vai saber se o Atlético também poderia oferecer alguma coisa melhor. É puro achismo também, não é informação, né? Mas poderia ter acontecido antes essa saída. E para finalizar, eu acho que é importante falar que a gente tem muito dessas vezes de querer que os caras voltem, né? E às vezes não vale a pena sempre. Mas, para ser bem justo aqui, e eu lembro que eu falei isso em um vídeo lá atrás, né? Na época da contratação dele, que é o tipo de contratação que eu acho que todo mundo aprovaria, né? Eu mesmo falei, gostei, ótima ideia e tal. E que realmente não dá para jogar na conta da diretoria, né? Não foi nem essa que que contratou, foi a atual que fechou o acordo, depois essa renegociou o contrato, enfim, mas acho que é o tipo de negociação que todo mundo faria, todo mundo entenderia e aceitaria. Não deu certo, infelizmente, né? Para finalizar, 3 bons jogos dessa volta dele, eu vou citar aqui, porque eu acho que vale a pena, só para não sair nesse clima triste, né? É um cara que jogou muito melhor em 2019, 20 até tem bons momentos também, bons momentos mesmo, e agora, infelizmente, não saiu na melhor das situações, né? Saiu gol, tava assistindo o Feyenoord de Fenerbahçe ali pela Liga dos Campeões, tá saindo gol a rodo, tá 1x0 pro Feyenoord, não sei agora quanto tá. Citar o primeiro, no ano passado, no Paulista, 1x0 na Vila Belmiro contra o Corinthians, que é o famoso jogo que o Schmidt faz um gol de cabeça e o Neymar está na Vila e elogia o Schmidt, fala, pô, quem é o 5? É bom, né, mano? E aquele jogo, o Pituca faz uma baita partida, eu lembro que eu tava lá na Vila, sai no final, assim, o Rincon entra no lugar dele, fez uma baita partida no sentido de matar muito bem as jogadas do Corinthians, tanto que ele até tomou um cartão amarelo e tal, mas é impressionante, quando o Corinthians sai no contra-ataque, ele conseguia matar muito bem, ele teve um bom jogo naquela partida mesmo, acho que foi um bom momento ali, né? Ainda mais vencer um clássico, a gente estava voltando não, né? A gente estava indo para a Série B ainda, então, ou seja, se não se encontrasse no mata-mata, seria o único clássico Santos e Corinthians no ano, né? Igual foi em 2008, quando eles caíram, a gente só se enfrenta na primeira fase. E a gente venceu naquele ano, Pituca fez um bom jogo mesmo aquele dia, acho que é bom citar também. Um outro jogo,
Esse é mais pelo gol só, tá? Porque no jogo em si ele não fez uma grande partida, o Santos inteiro também não fez, que foi contra o Ceará, na Vila Belmiro, por 1-0, no final do segundo turno ali já. É uma partida até que o Brasão salva 2 vezes, num erro. O primeiro foi um erro grotesco do Rodrigo Ferreira, o outro eu nem lembro quem foi, enfim. Mas um jogo bem difícil, o Ceará é um time bem chatinho, né, de se enfrentar, né? Tanto que subiu depois também. E o Pituca faz o gol da vitória, né? Que era um cruzamento do Serginho, lembra dele? Pituca entra muito bem na área, passa... Eu até lembro do gol que ele passa, ele tá na entrada da área, o Serginho ajeita a bola, ele corre pro meio, ninguém marca ele, vai no espaço vazio, faz de cabeça. Esse é só pelo gol mesmo, mas foi uma vitória importantíssima, então citar esse jogo também. E o outro é o desse ano, que é contra o São Paulo na Vila. É até uma partida que ele joga um pouco mais... no primeiro tempo mais segura mais a situação, tipo, ele não chega tanto à frente e tal. Mas no segundo ele avança um pouquinho, dá uma assistência até para o Guilherme. É um jogo que o Bom Tempo faz o primeiro gol também dele como profissional. E assim, uma boa partida mesmo com o Pituca, uma boa vitória. O Santos também estava numa fase ruim, né? Tinha começado o ano mal, vinha de derrotas, né, para Velo Clube, São Bernardo, e aí vence o São Paulo na Vila, numa boa partida. Boa do Pituca, que dá assistência para o último gol, um belo passe para o Guilherme fazer o terceiro. Então assim, bom jogo também. Acho que vale a pena citar aí esses 3 bons jogos, pelo menos que eu acho que o Pituca fez, apesar de terem sido bem mais diminutas, né, essas boas apresentações. Mas é isso, obrigado ao Pituca. Não sai no melhor momento, mas fez coisas mais interessantes até do que muitos outros jogadores. Abriu mão de coisas, por exemplo, e sai, eu acho que pela porta da frente. O que você acha disso? Até a próxima, pessoal. Valeu!